Olá, família Podcast Fé Compartilhada. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso carinho, o nosso beijo no coração de vocês. Hoje estamos aqui para mais uma Fé Compartilhada. Para começo, eu digo a seguinte mensagem. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Elias, seja muito bem-vindo para mais uma live, né? Mais uma live, mais uma semana aí, que Deus tem nos proporcionado, né? Nós estarmos aqui falando das bênçãos, falando das nossas vitórias, né? Passar para nossos amigos aí que estão aí nos ouvindo, nos vendo, né? Que Deus tem algo ao seu coração, que Deus tem algo para fazer na sua vida. Então fique atento, né? Às mensagens que vai sair daqui para o seu coração, né? Venha ficar atento, porque Deus vai falar profundamente ao nosso coração essa noite, né? Sim. Hoje nós temos a alegria de receber a nossa convidada aqui, a Eliane Nascimento Pereira, moradora do bairro Araçatuba. Eliane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui compartilhando a sua fé. Boa noite, a paz do Senhor aí a você, amigo, amiga, que vai tirar um tempinho hoje só de 1 hora para nós bater um papo, que a gente pode bater um papo até amanhã cedo, né? Estamos aí, né, Eliane? Vamos conversar. Eliane, e me conta quem que está acompanhando essa live, amigos, famílias? A família, amigos, acredito que o pessoal lá de Palotina, Olha aí. mandei convite, né? Então, para vocês que nos acompanham aí, a toda a família, como que é o nome do esposo, Eliane? José Carlos. O esposo da irmã Eliane, José Carlos, os filhos. Ângela e Cainã. Nosso carinho a vocês, a Ângela, a Cainã, toda a família, o pessoal lá de Palotina, né? Nosso beijo no coração de vocês e nos acompanham do começo ao final, né, Eliane? Porque vamos ter um testemunho hoje. Deus fala, né? Sempre falamos aqui, né? Que Deus tem feito maravilhas na nossa vida, né? Tem feito grandes coisas e nós devemos que anunciar as coisas que Deus faz, devemos que levar, né? Para frente o que Deus tem feito na nossa vida, né? Sim. Porque dessa forma vai impactando os corações das pessoas, né? Aquelas que precisam, né, de ouvir uma palavra de bênçãos, né? Aquelas que estão precisando de uma palavra de conforto, né? Então fique atento que Deus vai falar no teu coração, né? Vai restaurar a sua família. Tenha fé que aquilo que está passando hoje, seja o que for, Deus vai estar com providência e vai resolver, né, o melhor para você. Não é, irmãos? Isso mesmo. Eliane, nos conta, a Eliane nasceu em que bairro, que cidade, Eliane? Eu nasci na cidade de Palotina, estadão do Paraná, cidade linda, né? Capital da soja, antiga capital da soja. Hoje já tá mais, tem outras culturas, né? Mas é uma cidade muito bonita e sou privilegiada, nasci lá. Com certeza. Eu sempre digo que a gente que nasce assim em cidades onde tem plantações, muitas árvores, Cultura, né? frutas, agricultura, é um grande privilégio viver a infância ali, né? A agricultura é o que move o Brasil, né? Então o agronegócio, o agro hoje, né? Que é o que movimenta a economia do país, né? Tudo nessas áreas, né? Do interior do Paraná, né? De Mato Grosso, aqui mesmo no Rio Grande do Sul, no Paraná aqui. Então é um celeiro, né, da agricultura. Então é uma honra, né, morar numa cidade, ter nascido numa cidade, né, que produz o alimento, né, para muita gente, né, desse Brasil e do mundo, né. Sim. E como que era a Eliane ali durante a infância da Eliane? Era agitada? Porque a Eliane é uma pessoa assim... Para vocês aí que não nos acompanham, ela é muito comunicativa, uma pessoa muito alegre, muito feliz, é uma guerreira. Eu cresci da minha infância, que eu me lembre lá dos meus 4 anos, até aos 7 foi dentro do Mato Grosso do Sul, na cidade do Paranhos. Meu pai, ele trabalhava em serraria e eles me adotaram. E eu acho que minha mãe disse que eu tinha 1 ano, mais ou menos, eles foram embora para Mato Grosso do Sul. Então eu nasci em Palotina, fui criada na cidade do Paranhos até mais ou menos 6, eu comecei a estudar, 7 anos, aí voltamos para Palotina novamente. Daí em Palotina eu
estudei e cresci. Mas eu sempre fui uma menina muito arteira, né? Eu gostava de viver trepada em árvore, nos riachos, vivia ralada. Era um pepino pra minha mãe, mas tudo bem, cheguei aqui, né? Na verdade era vida saudável. Era o que os adolescentes, as crianças, né? Que viviam, né? Bem isso. Largado, né? Na natureza, né? Eu fui criada em sítio, né? Então eu falo assim, eu aprendi a carpir soja, a carpir milho, a catar algodão. Eu vivi na roça. Então, eu me lembro que com 12 anos eu ia catar algodão para ajudar a comprar material escolar em janeiro. A gente catava algodão no final do ano, né? Começou com o meu pastor, que levava o povo da igreja para catar algodão para reformar a igreja, né? E aí a gente foi aprimorar um negócio. Esses dias atrás nós estávamos até comentando, né? Na nossa infância a gente trabalhava muito cedo, né? Sim. Muito cedo a gente tinha que, como você disse, né? Para comprar material, tinha que ir pra lida mesmo, né? E eu acho que isso fortaleceu muito, né? Isso fortalece ali a infância. Eu acho que se os pais de hoje nem tem mais como colocar uma criança trabalhar na roça, não tem, porque, né, hoje em dia tudo mudou. Mas eu acho que essa questão de passar certos valores, certas responsabilidades para a criança, ajuda essa criança a se desenvolver melhor. Que se você for observar aquela criança que ela é muito dentro de um vidrinho... uma redoma, né? Ela se torna um adulto bem problemático, assim, que dá bastante lucro para terapeuta e essas coisas tudo assim. E nós não tínhamos naquela época, né? A terapia nossa era correr, né? Terapia mesmo, lá, ter louça na pia e lavar. Era trabalhar na roça, era fazer... Eu nunca trabalhei na roça, né? Mas a gente tem as histórias, né, de conhecidos, né? Que tem coisa que a Rose conta, né? Como que foi a vida dela. Então, a gente valoriza muito, né? Valoriza muito as pessoas, né? Que lá desde a infância, né? Vieram trazendo, né, esse legado, né? E vão passando, né? De pai para filho, que o trabalhar não machuca ninguém, né, não deixa ninguém... O trabalhar ele vai só valorizando muito mais aí na vida da pessoa, né? Vai fazer com que a pessoa venha crescer, né? Na vida social, né? Sim. E você ficou ali trabalhando, né, até a sua adolescência no sítio? Sim, a gente foi... Porque aconteceu... Na nossa família aconteceu um fato que, assim, marcou, né? Na época, todo o pessoal, tudo ali, chamou a atenção de muita gente na época, porque a minha mãe, ela tinha eu e minha irmã, e nós 4 morávamos no sítio. Aí, de repente, o meu irmão, a esposa dele vai embora, e deixa ele com 4 crianças. Aí o outro, a esposa também vai embora, e deixa ele com mais uma criança. Então, a minha mãe, ela agregou mais 5 crianças para dentro de casa, né? Então ficou eu e minha irmã, eu tinha 10, a minha irmã tinha 8, e mais a renca de sobrinho. Tudo menor que minha irmã. Nossa. Então eu era mais velha. Aí eu tive que rebolar mesmo, eu tive que trabalhar. Porque minha mãe já não era uma moça nova, minha mãe já tinha passado dos 50. Aí eu tinha que, eu fui obrigada a trabalhar mesmo, a ajudar minha mãe a criar esses 5 sobrinhos. Aí acho que uns 2 anos, o meu irmão mais novo casou de novo e levou o piá. Aí ficou 4 com nós. E esses 4 ficaram muitos anos com a gente. Praticamente saíram da nossa casa já, assim, formadinhos para ir morar com o pai deles quando casou novamente, né? Mas aí a minha infância, adolescência, já tinha ido pro pau. Já tinha se tornado uma adolescente? Eu já era mãe deles. E quando eles aprontavam na escola, eu já nem deixava meu pai ir, era eu que ia, né? Deixa eu resolver. A mãe que ia lá. E a vida cristã lá, você desde a infância, a família já era cristã, já era, ou seja...
Ainda. É assim, ó, meu pai era muito católico. Minha mãe, muito católica. A minha mãe, ela era muito aquelas católica de bezedeira, sabe? Viver levando a gente para bezer. Você acordava com febre ou com dor de barriga, seja lá o que for, vamos bezer, vamos bezer. Uhum. E toda a vida, eu gostava dos crentes. E quando a gente morou em Paranhos, eu me lembro que tinha os crentes da Igreja Deus é Amor. E eu achava lindo eles ir para a igreja. Mas eu não podia, porque minha mãe era muito católica, né? E o meu irmão ficou doente, esse mais velho. Ele teve aquela doença psoríase. E a psoríase, ela dá uma escama no corpo inteiro da pessoa quando ela pega para valer, né? E o meu irmão, ele ficou de um jeito que ficava aquelas casquinhas no lençol dele. Nossa. De tanto que deu. A pele dele virou em casca. Uhum. E a minha mãe levou ele em bezedeira, levou em tudo que foi lugar. E nada resolveu. Aí veio um pessoal da congregação cristã. Orou por ele e ele foi curado. E o meu pai não deu nem bola pra isso. Mas meu irmão aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Aí meu irmão veio embora pro Paraná. E a gente ficou lá, ia na missa, aquela coisa toda. E quando nós viemos pra Palotina, então meu pai não tinha acesso à igreja católica na época. E a gente ficou sem ir pra igreja nenhuma. Aí teve um aniversário. E eu amava, né, os evangélicos e aquele negócio todo, e era dos crentes o aniversário, era de umas crianças de crente. Uhum. E o meu irmão falou, pai, vamos levar as meninas, né? Eu e meu irmão, pai, então vamos. Aí fomos lá pro aniversário, o irmão Benedito, na casa era do filho dele. E quando o irmão Joaquim fez o apelo, eu olhei pro meu pai, ele tinha 7 anos. Eu falei, pai, eu posso ser crente? Aí meu pai falou, você que sabe. Eu não tenho nada com isso. É uma escolha tua. Aí eu levantei as 2 mãos, aceitei Jesus com 7 anos. E quando acabou o culto ali, a minha mãe falou assim, você vai morrer agora. Porque eu te entreguei pra a santa dela, né? E com 15 anos eu tinha que te levar lá. E agora? Porque eu tive meningite. Então a criança que tem meningite, ela fica com muitas sequelas, né? Uhum. E eu não tinha nenhuma. Eu não tinha sequela. Então ela atribuía isso ao voto que ela tinha feito, né? Aí eu falei, e agora? Ela falou, agora? Você tá sozinha. Ela falou o nome da santa, né? Ela não vai te cuidar mais. Mas, irmãos, me deu um desespero. Eu falei, o que eu fiz? Eu vou morrer. Mas fiquei. Não deixava eu ir na igreja. Meu pai, ele sempre foi muito rígido. Meu irmão falava, deixa eu levar a Eliane. Não, ela não vai pra igreja, ela vai ser crente aqui. Eu lembro que eu entrava no banheiro, que a gente tinha uma casinha de tomar banho. Uhum. E eu entrava lá e eu gostava muito de cantar aquele da harpa. Eu preciso de Jesus. E eu cantava, mãe. Essa menina só sabe ficar falando que precisa de Jesus, eu não aguento mais. Quando eu fiz 10 anos, o pai falou assim, o que você quer de presente? É teu aniversário. Eles não eram de comprar presente, sabe? Mas a mãe fazia os bolos. Falei, pai, deixa os irmãos virem aqui fazer um culto. Daí meu pai falou assim, só se for só o irmão Joaquim. Aí, falou pro meu irmão conversou com o irmão Joaquim. O irmão Joaquim chamou mais o irmão Vieira, que você conhece ele. Sim, sim. O irmão Jurandir Vieira, lá do Vila Maria. E lá foi eles pro culto. Chegou lá, fizeram o culto, oraram por mim e fizeram apelo. E adivinha? O pai e a mãe aceitou Jesus. Meu presente de 10 anos que Jesus me deu. Foi meu pai e minha mãe na igreja. E nunca mais a gente ficou longe da presença do Senhor. Com 10 aninhos, então, você ganhou aquele presente que tanto você queria, né? Foi o pai e a mãe, né? Porque hoje a gente vê a questão da criança, que eu tô muito dentro do departamento infantil na igreja, né? E a gente vê que hoje é comum
dentro da igreja você ter crianças congregando, participando de tudo ali na igreja, e o pai e a mãe não. Hoje, né? Mas lá atrás não, lá atrás tinha que ter essa necessidade do pai, ou a mãe, ou a avó, para levar essa criança para a igreja, né? Hoje não, hoje você pode ver. Você vai num culto de criança, cadê sua mãe? Ah, minha mãe não vem na igreja. Né? Naquela época não. E essa vida tua cristã, com certeza, né, a gente diz assim, a pessoa ficou cristã, né? Aí falando de cristão, né, são todas as dominações, né, que seguem a Cristo, né? A gente pensa assim, agora é cristão, agora acabou todas as dificuldades, acabou todos os problemas, né? Mas é muito pelo contrário. Aí que as batalhas vêm, aí que as lutas vêm, né? As dificuldades vêm, mas nós temos um Deus, né? Nós temos um Deus que está sempre nos confortando, nos ajudando, né? E isso é o que nos alenta, nos acalenta, né? Nosso coração. E eu vou fazer uma pergunta para você, depois de aceitar Cristo, de seguir a Cristo, teve dificuldades na vida? Teve algum caso assim que impactou na vida da senhora, assim, né, que venha a ser uma coisa assim, seja na área de saúde, né, da família, seja algo assim que impactou e que veio Deus fazer uma obra grande na vida de vocês, da família? Teve algum caso? Nós tivemos, a gente sempre tem experiência com Deus, né? Sempre. Toda a vida ali dentro da igreja, a gente participou. Desde que eu aceitei Jesus nos meus 7 anos, eu sempre fui apaixonado por Jesus. Eu gosto muito de falar para Jesus, Jesus, eu te amo. Sabe, eu amo falar para Ele que eu amo Ele. Eu falo, Senhor... Eu não ouvi, né? E eu falo, Jesus, sem a tua presença na minha vida, eu não sou nada. Eu não existo. E eu cresci ali, me batizei, demorei a batizar, me batizei com quase 16 anos. Eu me batizei num mês nas águas e no outro mês com o Espírito Santo. O Senhor me selou. 30 dias certinho depois. Numa cruzada ao ar livre, eu recebi o batismo com o Espírito Santo na rua. E depois tive um casamento que não deu certo, né? E me frustrou muito na época. Eu tinha 18 anos e o casamento meu durou 9 meses. E na igreja, na época, era... Como que eu vou falar pra você? Hoje é muito comum o povo casar e se separar. Sim. Dentro da igreja, né? Naquela época, em 95, não era normal. Era fora do normal isso, né? Como a piazada diz, era fora da curva. E eu me lembro que eu fui muito alvo, né? Eu virei um alvo fraco De críticas. De críticas. A palavra certa é essa. E fui muito criticada, muito mesmo. E chegou ao ponto de eu falar assim, não, isso não é pra mim, não quero mais saber de igreja, né? Falei, eu acho que Deus não quer eu aqui, porque eu orei pra casar, o casamento deu errado, e agora eu tô aqui, todo mundo, né, resolveu que eu virei tapete, e a gente já tava morando na cidade, então, aí eu voltei pra casa dos meus pais, e eu me lembro que um dia eu saí. Eu me arrumei, mas me arrumei como crente. Lembro que eu coloquei uma saia jeans longa, soltei o cabelo, desde que meu cabelo cresceu, meu cabelo ele era muito ruim, ressecado, então ele não crescia. De repente Jesus fez a obra e ele deu uma crescida. E aí eu falei, chamei uma amiga minha e falei para ela assim, vamos no ATC? É um clube que tem lá. Vamos lá para nós ver como é que é. E ela falou, vamos. E quando a gente chegou lá, eu me lembro certinho, 10 horas, 22 horas, até as 22 horas as mulheres não pagavam. Eu falei pra ela, não, vai entrar de grátis ainda. E quando a gente chegou lá na fila, né, da beirada lá, chegou a minha vez, chegou uma menina perto de mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Daí eu falei, eu vou entrar. Daí ela falou, não, aqui não é o teu lugar, sai daqui. E eu me lembro que eu e minha amiga, a gente, né, meio que deu uma estranhada, mas nós duas
conhecia o Deus Todo-Poderoso. Sabia que estava passando por um vale, mas que esse vale não ia durar para sempre, né? Então eu falei para minha amiga, quer saber? Vamos embora. Saímos dali, fomos para uma pracinha lá, comemos um cachorro-quente na praça central da cidade e fomos para casa. E eu fiquei, meu Deus, mas por que eu não pude entrar lá, né? E tempos depois, o Senhor usou um vaso e falou para mim, eu escolhi você no ventre. E tem experiências que você não vai ter, porque eu não vou permitir. Então, eu acredito que aquele dia, o Senhor me guardou, porque de repente, se eu entrasse lá, eu nunca mais ia sair. Por causa da gente ser tagarela, né? E isso, uma coisa vai puxando a outra, né? E o Senhor me preservou. Então eu falo assim, eu não sei o que é uma bebida de álcool, eu não sei o que é uma danceteria, eu nunca consegui entrar lá dentro. Deus não permitiu, né? E eu falo que foi uma fase difícil que eu vivi, muito difícil, falando espiritualmente, né? Qualquer moça que se preserva para ter um casamento abençoado e de repente dá tudo errado, essa moça não tem como falar que ela não teve um período, né? Sim. Mas o Senhor me guardou e 6 anos depois ele me deu o Zeca. Casei com ele, então aí. Vamos fazer 25 anos no ano que vem. E o Zeca, ele é pastor de igreja, né? Pastor de igreja, Sim. foi pastor de igreja, né? Um homem abençoado, né? Que Deus usa na obra aí. E Deus é assim, né? Ele prepara as pessoas certas, né? Às vezes nós não entendemos, né? Não entendemos o trabalhar de Deus, mas ele tem todo o trabalhar dele, é tudo no momento certo, não é nem depois e nem antes, é sempre na hora certa, né? Então ele prepara a pessoa certinha, e aí você vai pensar, nossa, como que aconteceu isso? Porque tá na mão de Deus e ele vai preparar o melhor, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Porque Deus vai preparando as coisas melhores, nós temos que estar sempre atento, né? Dar o passo conforme ele vai mandando. Não desviar o caminho, né? Porque agora não falou, estava indo para um lugar que não era o lugar que Deus tinha escolhido a ela, né? Então Deus estava traçando já a sua história, né? Porque a gente tem eu sempre, quando eu vejo jovens, né? Eu tenho hoje 2 dentro de casa, né? Que é a Ângela e o Kainan. Então eu sempre falo para eles, olha, sempre procure não querer conhecer lá fora. Não queira, né? E tem muitas pessoas que correm esse risco e não conseguem voltar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então eu sempre falo para eles, olha, Jesus guarda a gente, ele preserva nós, Sim. né? Ele nos preserva de certas situações. Exatamente. Mas assim, esses dias eu estava ouvindo uma mensagem na nossa igreja lá, e esse jovem estava falando sobre a oliveira, o ramo enxertado, né? E aí ele falou assim, mesmo que você é uma árvore que produz fruto, mesmo que você produz fruto, você tem que ser podado. Precisa ser podado, né? Aí ele falou assim, e na hora da poda, vai doer. Se você for podar uma árvore, você pode ver que ela solta uma nódia. Solta um líquido, né? Sim. E assim é nós. Quando Deus resolve te podar, você cresce. Você floresce, você produz. De repente o Senhor fala, peraí, vamos dar uma arrumada aqui. Precisa produzir mais. Porque cada vez que você é podado, que você vai lá e poda. Eu tenho meu pé da acerola. Melhora a fruta. Ela vem maior, dá mais, né? Mas também se você podar na época errada, né? Então, mas quem que poda nós? É Deus. Sim. Deus não vai vir podar nós na época errada. Jamais. Né? Só que existe aquela poda que produz um fruto logo e existe aquela poda que vai demorar um tempo mais para essa árvore voltar com todo o vigor, né? Então nós vivemos isso no dia a dia. E a gente tem que entender que ninguém vai viver vai ter uma caminhada sem sofrer nenhuma poda. Exatamente.
Que a nossa vida, ela é de passo. A gente vai conquistando, vai graduando outros degraus, né? Vai subindo degrau a degrau, né? E é com luta, é com batalhas, né? Não é nada não é, a gente não ganha nada de graça, né? Então é tudo, até você conquistar o céu, ela é conquistada à força, né? É a força. Você tem que conquistar a força, a gente diz o quê? Que você tem que deixar de lado muitas coisas, né? Sim. Que vem fácil para você, então você tem que deixar de lado. E para você não deixar de lado muitas coisas que vem fácil, você tem que ser forte. A pessoa tem que ser forte, a pessoa tem que ser a pessoa batalhadora, guerreira. Porque muitas pessoas caem, né? Fácil, porque a coisa vem fácil, ela pega, esse que vem fácil eu vou pegar. Então ela não teve força, ela não teve coragem para batalhar, para lutar, para conquistar coisas que Deus estava oferecendo para ele melhor. Né? O irmão falou que a poda ela veio para todo mundo vai passar por essa poda. Ela vem na nossa vida assim diariamente, então a gente está sempre crescendo, sempre nós estamos produzindo algo, né? Então a nossa vida é assim, né? A gente tem que estar sempre, né, produzindo, né? Exatamente, e frutos bons. Frutos bons, né? Tem essa questão, né? Do fruto bom. Exatamente. Né? Exatamente. Que daí tem a passagem, né? Que Jesus, né, viu aquela árvore, né, que estava lá, ele foi pegar né, foi ali, né, para pegar uma fruta ali e não tinha, né? Então, aí ele mandou secar, né? Mandou secar, porque a árvore que não dá fruto, para que ela existe, né? Pois é. A árvore que não dá fruto, que não produz nada, não tem, às vezes não tem nem, ela tá seca, nem uma sombra, né? Não dá nem uma sombra para as pessoas, para os passarinhos, para os animais, né? Se a chegar e volta, então não serve para nada. Então a pessoa tem que ter, pelo menos folha tem que ter, né? Então a árvore que está seca, até a Bíblia diz, ela tem que ser cortada e lançada fora, né? Queimada, né? Queimada. Eu sempre agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa assim, passo por muito perrengue, por muita luta. Meu Deus do céu. Tem dia que eu falo, Jesus, Senhor, mira outro, esquece eu, né? Mas assim, tá ligado em mim. Ele manda, de vez em quando ele manda umas bombas na minha cabeça. Mas assim, eu falo, Senhor, obrigado pelo que o Senhor me deu. Porque assim, eu tenho, hoje, né, o pessoal que me conhece sabe, eu não tenho mais a referência de pai e mãe, né? Deus levou meu pai e minha mãe. Eu tenho a minha mãe biológica, ela ainda, ela sei onde ela mora, de vez em quando a gente se fala, ela já veio me ajudar aqui nas fases difíceis que eu passei com o Zeca, com a Ângela, ela veio aqui me dar uma mão. Mas assim, aquela coisa do pai que eu tinha, né? E da mãe, eu não tenho mais, Deus levou eles. E eu tenho o meu marido, né? Que é o meu porto seguro. Eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter me dado esse homem, sim, do meu lado. Porque assim, ele é, como vocês conhecem ele, né? Ele é uma pessoa totalmente o oposto de mim. Né? Às vezes eu falo, daí ele faz assim. Deixa eu falar. A irmã tá falando do esposo dela, né? E ele passou por um problema de saúde muito grave, né? Nós acompanhamos, né? Muita oração das igrejas, pessoas, né, orando, né? E hoje, né, Deus restaurou a saúde dele, né? Então foi também é um milagre. Fase, né? Ele foi um milagre. Recebeu um milagre muito grande, né, Eliana? Ele faz 3 anos isso, foi em 2022. Estourou a apendicite, né? Ele ficou 3 dias com ela estourada dentro dele. Quando descobriram que levaram ele lá para o hospital do Rossio para cirurgia, ele já estava com infecção generalizada grau 4. E eu me lembro que quando a gente chegou lá, os médicos falaram assim, a gente vai abrir ele e vamos torcer para que dê certo, né? E ele foi só piorando, abriu a primeira vez, não deu certo, daí abriu a segunda com 7 dias de cirurgia, foi de novo sendo cirúrgico, né? E com mais 4 dias já marcou a 3ª vez. Aí eu me lembro que ele me ligou, na época eu trabalhava na casa do pastor Moisés Lacour, eu trabalhava com eles, e lembro que eu estava lá,
na casa deles aquele dia. Porque eu fazia assim, eu trabalhava 2 dias na semana, como diarista, para pegar esse dinheiro e pagar o Uber para ir lá no Rossio. Porque ele achou que ele ia morrer aquele dia, né? Que eles iam abrir ele novamente. E eu lembro que na hora que ele começou a falar, ai, me perdoa por isso, por aquilo, coisas de quem tá morrendo, sabe? Aí eu falei assim, Deus chamou o pastor, ele tava lá no dia, por incrível que pareça, aquele dia ele tava ali, que geralmente ficava eu e a pastora Marilu só. Daí eu passei o telefone pro pastor, falei, pastor, fale com o Zeca. Aí o pastor pegou, foi pro escritório e fez uma oração com ele. E passou, a cirurgia era para ser aquele dia, daí mudou pro outro dia, que era a terceira, né? E ele já tinha tido um exame pleural, então ele já não estava legal. Ele já estava agravando a situação dele. E o Senhor livrou ele da morte. Deus deu o livramento da morte para ele. E isso daí não é um conto de carochinha para emocionar ninguém. O próprio médico que operou ele, depois que ele se recuperou, esse médico veio atender ele e falou assim, olha, faz 22 anos que eu só opero paciente que chega no hospital com a apendicite estourada. Eu só faço isso, faz 22 anos. Até hoje, nenhum que chegou na tua situação escapou. É um milagre, né? É um milagre, né? Então eu falo. E eu lembro que eu entrei dentro do banheiro da UTI, onde ele estava, quando o médico desenganou ele, e eu falei, Senhor, não leva meu marido. Eu preciso dele aqui, eu tenho que fazer a tua obra, eu preciso trabalhar pro Senhor e eu quero ele do meu lado. Juntos. Sim, porque assim, eu falo assim, eu desempenho a obra do Senhor, mas ele tá do meu lado. Sim. Sozinho eu não consigo, sabe? Posso até tentar, mas eu não consigo. Eu aprendo muito com ele, muito. O período que ele cuidou da igreja, ali no Araçatuba, foi o período que eu mais aprendi. Ele era o pastor, mas eu estava tendo a escola, sabe? Então eu falo assim, eu falo, Jesus, primeiro tira eu, depois o senhor tira ele. É um combinado nosso, vamos ver se vai dar certo. E isso que a irmã está falando aqui, né, de clamar, né, ao Senhor com o coração mesmo, se colocando no lugar, né, do seu esposo ali que está naquele problema, né, é o que nós devemos fazer sempre, né? Muitas vezes vamos orar, até muitas vezes as pessoas pedem oração para nós, né? E às vezes fazemos aquela oração assim, meio superficial, né? Então aí às vezes nós paramos para pensar, a oração nossa para outras pessoas, né? Amigo, parente, né? Ela tem que ser igual, né? A oração que você vai orar para um familiar, para um filho seu, ela tem que ser igual para um desconhecido. Sim. Porque se coloca no lugar daquela pessoa, isso toca o coração de Deus, né? Deus, ele vai entrar com providência porque você está se colocando no lugar da pessoa e está falando essa pessoa que ela é muito importante para mim, né? Você vai falar assim, essa pessoa é muito importante para mim e eu me coloco no lugar dela. Isso daí vai comover o coração de Deus, né? Isso comove o coração de Deus e ele entra... Chama a atenção, né? Chama a atenção. Então a oração que a irmã fez para o esposo é a oração que nós devemos fazer para todos, né? Sim. Para todos. Se colocar no lugar da pessoa, né? Sentir, né? O problema da pessoa como se fosse nosso. Daí Deus vai começar a agir muito mais ainda, né? E Deus age, irmão. Deus não faz. Eu aprendi isso. Aprendi vivendo. Deus não entra enquanto tem jeito. Exatamente. Entendeu? Enquanto tem jeito na situação, seja saúde, vida pessoal, vida conjugal, trabalho. Deus só entra quando realmente você fala, Senhor, eu cheguei aqui, daqui pra frente eu não vou conseguir. Exato. Daqui pra frente, Senhor, eu não dou conta. É só milagre. Só um milagre. Faz esse milagre. Entendeu? Se é vontade dele, se ele sabe que fazendo esse milagre, a glória dele vai aparecer, o milagre vem. Exatamente. Caso contrário, também ele não faz. Exatamente. Enquanto tem os médicos falando que dá, que tem condições, enquanto o homem está falando, ainda dá, ainda tem jeito.
A partir do momento que os médicos falaram, não tem mais jeito. O caso dele foi bem isso daí. O médico foi operando, foi mexendo. De repente ele chegou e falou assim, ó, a gente vai abrir você pela 3ª vez, mas não sabemos se vai dar certo. E eu me lembro que ele me ligou numa manhã e falou pra mim, hoje eu tô em jejum, já desde a meia-noite, e eu só tô esperando vir me buscar. Daí eu falei pra ele assim, menino, você não é pastor? Aí, eu sou. Eu falei, então, põe a mão na sua barriga, expulsa esse capeta. Foi essas as palavras que eu falei pra ele, por telefone. Falei, expulsa esse negócio daí da sua barriga. Isso não é de Deus. Isso não tá certo. E ele, falei, ora aí, menino, você é pastor, usa o dom que você tem de orar pros outros, agora ora por você. E eu tava falando aquilo pra tentar animar ele, sabe? Sim. E aí, tava tendo a troca de turno das enfermeiras, do pessoal do hospital, né? Aí nisso entrou a enfermeira que rendeu que estava com ele. E ela falou, eu ouvi parte da conversa, né? Ela cumprimentou ele e falou assim, seu José, o senhor tá em jejum? Dele, tô. Aí ela, por quê? Daí ele contou. Aí ele desligou o telefone e ele disse que a mulher falou bem assim pra ele. Tem alguma coisa de errada aí. Põe a mão na sua barriga e vamos expulsar esse capeta. O que eu tinha falado pra ele por telefone? Ele disse que a enfermeira orou por ele. Ela falou pra ele, põe a mão. Ele colocou e ela orou junto com ele. A enfermeira era uma missionária. Ela faz missão indo para hospitais, sabe? E ela veio ali trabalhar e Deus colocou ela naquele plantão. E o Zeca não fez a 3ª cirurgia. Deus ele coloca as pessoas certas no lugar certo, né? E Jesus nos ensinou, né? Ele deixou em meu nome, né? Em meu nome expulsariam demônios, né? Olharia sobre o enfermo, sim, e no nome dele seria curado. Então Jesus nos deixou essa autoridade. Ele dá essa autoridade para nós. Né? Exatamente. E foi assim, eu ouvindo você comentar, é muito importante também o seu companheiro, né? No caso você ali, você mesmo triste ouvindo as palavras dele se despedindo, né? Naquele momento tão triste, né? E você teve a força de dizer não, né? Não. Né? Se você fala ali, né? Deus sabe o que faz. Faz a sua vontade. Isso vai sempre bater uma tecla. Se a gente tiver muitas pessoas assim, não, Deus faça conforme a sua vontade. Qual que é a vontade de Deus? É levar nós tudo. A vontade de Deus, né, é que nós tenhamos vida e vida com abundância, né? Aí se você fala aí, Deus fala assim, eu vou levar, por exemplo, eu vou levar teu esposo. Eu falo assim, então Deus, pode levar. Faz a tua vontade, pode levar. O que Deus vai fazer? Vai levar. Eu falo assim, ó, você, a Ângela, né? Porque a gente tá falando de milagre, né? Sim. Então, eu vivo milagre. Todo mundo que me conhece sabe que a minha vida ela é um milagre. Pense bem, meu pai suicidou no dia que eu nasci, né? Começa aí. A minha mãe, por causa de toda essa consequência, todo esse histórico que aconteceu ali, da vida que ela tinha antes, né? Que ela tinha uma vida bem conturbada. O que acontece? Fui parar num lar de adoção. Eu fui adotada por uma família que não conhecia minha mãe, não tinha amizade com ela. Não é igual você me conhece, eu conheço você, vou cuidar da tua filha para você. Não, de jeito nenhum, né? Aí o Senhor prepara um lar para mim. Pega uma família onde tinha 2 rapazes e nenhuma criança. E essa família me cria como filha. Meu pai foi tão audacioso que ele foi no cartório e eu sou registrada como filha biológica deles. Eu não tenho certidão de filha adotiva. Isso com quantos anos você teve? Eu tinha 8 dias de nascido. 8 dias de nascido. 8 dias de nascido. Então, ele foi lá e me registrou como filha biológica deles, né? Aí, fui criada igual ele criou os meninos dele, meu irmão Ademir, que mora em Jaraguá do Sul, que eu amo demais. A minha irmã Gelsa, que é a caçula, né? A gente tem paixão por ela. E ele criou a gente
no mesmo sistema. O meu pai, ele era aquele capixaba da coisa certa. E a minha mãe, mesma coisa. E aí o Senhor prepara essa família. Então eu já tive ali o primeiro milagre. Né? Exatamente. Um milagre de ter um lar, de ter uma casa, de ter um homem para me falar pai e de ter uma mulher para me falar mãe, né? Aí depois o Senhor vem me moldando, me moldando, me moldando. Casei. Não deu certo. Vim embora para cá. Deus preparou uma casa para mim trabalhar, que é a casa do Arthur, falecido, né? Saudoso, que Deus já levou. E da Zelinda, que moram ali no São Cristóvão, me tratavam, não era empregada deles, eu era como da família. Tem irmãos aqui do Primavera, que conheceu eles e que pode contar para vocês o que eu estou falando aqui. Né? Eles não me tratavam como empregada, eu era como se fosse da família. O pastor Geraldinho era muito amigo do Arthur. O pastor Geraldinho, aquele que toca violão, como que é o nome dele? Esse daí também conheceu eles. Então eles sabem da história, né? E eu vim pra cá, o Senhor preparou isso tudo pra mim. Aí conheci o Zeca. Deus fez um milagre, me deu uma família. A minha, daí. Eu casei. E aí veio a Ângela. E quando a Ângela chega numa caixinha de surpresa, toda cheia de, né, cuidados. Um bebê lindo, mas delicado. Já veio para mim, né? Nasceu ali antes de 24 horas, uma baita de uma cirurgia na coluna. A gente não podia pegar ela vivia deitadinha de bruço. Dali a pouco, água na cabeça, a cabeça começou a crescer. E vai daqui, vai dali, os médicos decretam uma coisa, Deus decreta outra, né? No dia que ela nasceu, o Senhor mandou um profeta lá dentro do hospital, era a Senhora de Fátima. E inclusive ela é pastora hoje, pastora Daniele Matos. Ela entrou lá e pediu para orar por a gente ali. E quando ela orou, ela falou para mim e pro meu esposo, pegou na nossa mão e falou: ó, a pequena tá aqui. Eu vou devolver ela para vocês. Mas eu quero trabalho na minha casa. E eu e o Zeca leva muito sério isso. Porque assim, a Ângela, ela é o resultado disso, né? Quando você chega na frente do neurologista, que ele pega e olha a ressonância da coluna dela e da cabeça, porque é o que eles, né, o que o neuro cuida. E ele fala assim, olha, não é todo dia que você ganha na Mega. O que ele tá querendo dizer pra você? E o prêmio, né? Uhum. Ele fala pra nós assim, ela tá com água na cabeça, mãe. A água tá em cima do cérebro dela. Ela tem água na coluna, mãe. Ela não era para mexer os braços. Ela era para ter convulsão dia sim, dia também. E ela não tem. Não vamos mexer. Eles falam assim, não, nós não vamos mexer, deixa assim. Ó, se ela ficar com dor de cabeça, se ela tem isso, se ela tem aquilo, se ela tem dor nos braços, corre com ela pra cá. É assim que funciona. Por que será? Porque Deus falou que tá aqui, eu devolvo. Mas eu sempre falo pro meu marido, vamos fazer a obra do Senhor. E hoje tá uma moça linda, né? Se o pastor falar pra mim assim, ó, hoje eu tô lá em Quatro Barras, pastor Gilson chegar pra mim e falar assim, mãe Eliane, por favor, vamos ter uma baita de uma festa, eu preciso que você fique na porta do banheiro entregando papel higiênico para as irmãs. Pode contar comigo, tô lá. Eu não tenho problema em trabalhar na casa de Deus, eu não tenho. E quando eu falo trabalhar, eu não tô falando de palco, tô falando de trabalhar, porque eu sei o que Deus faz dentro da minha casa. Eu sei. Sim. Isso é valorizar, né? E nós temos sempre tocando nessa tecla, né, Rosa? De valorizar aquilo que Deus faz, né? Valorizar a obra que Deus faz. E como que a gente valoriza, né? Falando dele, né? Fazendo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Contando a bênção que Deus fez na vida dela. Isso é valorizar o que Deus faz na nossa vida. Que muitas vezes recebemos a bênção, recebemos a vitória, mas não contamos.
Não contamos o que Deus Escondemos, fez. né? Escondemos. Uhum. E Deus quer que nós façamos isso, que contemos, né, as nossas experiências, contemos o que Ele está fazendo, né? Não viver do passado, não viver de experiências de outras pessoas, né? Nós temos que viver as nossas experiências para nós contarmos, né, para outras pessoas que passam, né, que estão passando por um problema assim, que elas venham também a ter vitória, né? Nós passamos a nossa experiência de dizer, ó, eu venci, você também pode vencer. E é isso que Deus faz na nossa vida, nós temos que espalhar para o mundo, né? Sim, ela tá assistindo, tá nos acompanhando. Guerreira, nosso carinho, muito querida, muito linda, ela louva o Senhor, né? Ela Tem uma alegria, Uhum. assim, e a gente vê aquela vontade de fazer a obra também. Ontem ainda ela recebeu o diploma, né? Que ela está fazendo parte do Conselho da Mulher. Na pessoa portadora de deficiência, né? Então ela é suplente da menina lá, esqueci o nome da primeira. E eu fiquei muito feliz, né? Quando ela recebeu o convite, quando foi falado tudo lá, a gente foi na apresentação. E eu fiquei muito feliz quando a Ana, né, a nossa primeira dama, foi entregar o certificado para ela, né? E aí cada pessoa que ela entregou o certificado, ela falou alguma coisa sobre aquela pessoa, né? Sim. Porque a equipe, ela foi escolhida, então não tem como assim, vou pegar você, vou pegar. Não, tem que conhecer quem tá colocando ali, né? Sim. E quando ela chamou a Ângela, eu vou falar pra vocês, eu fiquei muito feliz, que ela falou assim, ela tem uma alegria que é contagiante. Um sorrisão. Ela falou, ela tá lá, ela recebe todo mundo com alegria. E isso pra mim é maravilhoso, porque se ela tem essa alegria, é porque o pai dela, o irmão dela, a avó, os tios, né, a família em si, passa isso pra ela, Sim. né? E eu falo assim, hoje eu tô trabalhando ali em 4 Barras, o pastor colocou as crianças pra gente trabalhar ali, né? Coordenar o campo. E eu falo as coisas pra ela, né? Ângela, eu preciso que você crie o gesto pro hino tal. Você vai reger. Tá ela e uma outra moça, as duas regentes. Eu falei, vocês vão fazer os vídeos, manda. E daí eu tô trabalhando lá, né? Com o trabalho de diarista, cada dia eu tô num canto. Aí eu falo, manda uma mensagem. Ângela, eu tive uma ideia, faz tal coisa aí pra mim. Dali a pouquinho o vídeo chega. O cartaz, o folderzinho, o cartãozinho. Tudo que você vê a gente postando aí, negócio da Unidade QB, que essa semana a gente está trabalhando em cima disso, que semana que vem é a festa. Então a gente está divulgando, né? Inventando umas coisinhas para chamar a atenção. Eu mando mensagem para ela, se ela tá igual às vezes ela tá lá no CJ e lá a internet é meio fraca, ela, mãe, a hora que eu chegar em casa eu já faço, dali a pouco eu já recebo. Que maravilha. Então fala assim, Deus privou ela de pisar nessa terra, por enquanto. Ela não pisa, ela não anda. Mas ela consegue ir muito longe. Muito mais longe. Ela vai mais longe do que muita gente que está com os pés na terra. Sabe? O trabalho que ela faz, ela está atingindo pessoas lá do outro lado do mundo. Né? Sim. Pessoas, né, através da internet, através do trabalho. Porque você, veja bem, às vezes a gente vê, é raro você ir na igreja e você vê um jovem cadeirante envolvido. É muito raro. É raro você ver um cadeirante dentro da igreja. É ou não é? É raro. E muitas famílias têm seus filhos especial. Só que estão em casa. Por quê? Porque de repente aquela pessoa ela tem um preconceito com ela. Não, eu não vou lá, todo mundo fica me olhando, né? E é normal eu chegar com ela na igreja, sempre vem uma criança lá e se pendura na cadeira. Porque eles acham curioso, né? E aí ela passa a mão na criança, pega a criança no colo. Então assim, eu falo, Deus, muito obrigado pelo Senhor ter me escolhido. Sim. Né? Eu falo que eu não gosto que fica com essas frases motivadoras. Isso, você é isso, você... Não! Deus me deu ela. Tem que enfrentar a vida como ela é, né? Eu falo pra ela. Enfrentar a vida como ela é, como ela é. Exatamente. Eu falo, Ângela, presta atenção.
eu tô aqui hoje. Eu tô com 48 anos, né? Não sei quantos anos eu vou viver nessa terra. Eu não sei. Quem sabe é Deus, né? E eu falo pra ela assim, mas só tem uma coisa. Quando Deus falar, vem, Eliane, você vai ficar aqui. E você tem que estar top, garoto. Você tem que ir pra cima. Você tem que estar falando assim, não, minha mãe foi embora, Deus levou ela, mas eu tô aqui e vou arrebentar. A cadeira de roda não pode ser o teu freio. Eu falei, Deus tem uma promessa. Eu sempre falo pra ela, Deus tem uma promessa. Ele prometeu, eu não pedi. Eu não tive nem tempo de orar pra pedir pra ela andar. Eu não tive esse tempo. Porque o médico chegou e falou, tua filha tá com mielo e tá com hidrocefalia. Dali a pouco tua filha vai operar. Eu fui lá na UTI e ela mexia o pé. Quando eu voltei pra ver ela, ela já não mexia mais. Porque a cirurgia foi na coluna. Mas nesse período, entre eu ver ela mexendo os pezinhos e ver ela sem mexer os pezinhos, Deus falou comigo. Comigo e com o pai dela. E Deus disse o quê? A pequena tá aqui, eu vou devolver ela para vocês. Eu quero trabalho na minha casa e é no meu tempo que ela vai andar. Eu não tive tempo, eu não tive... Deus fez a promessa para mim antes de eu pedir. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que eu falo, onde ela vai andar. Eu ando com um chinelo dentro da minha bolsa e ando com a sapatilha no porta-malas do carro. Por quê? Porque eu creio. Ele prometeu que Deus vai fazer ela andar. Eu creio nisso. Creio que antes de Deus me tirar dessa terra, eu ainda vou ver a Ângela andar. Eu creio nisso. Amém. Eu falo assim, Senhor, o Senhor fez essa promessa, no teu tempo o Senhor vai cumprir. É no tempo dele, não é no nosso. A fé é isso, né? A fé que nos move, né? A fé... E a Ângela tá dizendo que você vai viver 100 anos. Ah, garota. A mamãe é bem velhinha, né? Mas é um privilégio, né? Ter os filhos do lado, os filhos que... Deus dando saúde a você, né? Eu falo assim, Deus é fiel. Né? Deus, quando Deus deixou eu nascer, deixou o Zeca nascer, né? Porque ele nos uniu. Imagina, eu vim lá de Palotina, né? Caí aqui. E ele morava em Curitiba. De repente, o lugar que ele morava, ele cuidava da casa pastoral, precisaram da casa e ele veio morar em Piraquara, né? E aí a gente se conheceu, imagina, num velório. No velório do vô dele a gente se conheceu, a gente conversou e tal, foi no velório do vô dele. A tia dele que nos apresentou a Carla. Não sei se vocês conhecem ela. Ela é bem popular na prefeitura. Talvez a gente conheça. E o interessante é uma coisa que eu notei, é que nem você disse que quando você era muito pequena, né, ali 7 anos, você ajudou a cuidar os seus sobrinhos, né? Sim. Né, já vinha ali trabalhar com criança. E depois, né, na adolescência, guerreira, e depois conheceu o Zeca, ganhou uma família de presente, e o teu ministério é criança, né, Eliane? Pois é, você me fez eu lembrar, eu voltei no tempo agora. Quando a gente estava lá no sítio, que os meus sobrinhos foram lá para casa, que eles moravam na cidade, né? Daí foi todo mundo lá para casa. E eu me lembro que eu fazia culto com eles. E eu tenho um sobrinho, o Adilson, ele é um dos melhores músicos lá da igreja. Porque não dizendo que eu sou tia, né? Então é até chato eu falar, né? Mas eu vou falar, é o melhor, né? Ele é o cara. Toca demais. Sabe como que ele começou tocando? Nos cultos que nós fazia de brincadeira. Que não era de brincadeira coisa nenhuma, porque Jesus estava ali. Sim. E a gente pegou uma ripa, pregamos 6 pregos, pegamos a linha do meu pai pescar, fizemos aquele negócio para fazer de conta que era um violão. E ali o meu sobrinho fazia as notas naquele palco, aquelas coisas. E um dia o pai dele chegou de surpresa para ver a gente de noite. Ele foi lá ver os meninos à noite, né? Ele saiu do serviço e foi para lá. E quando ele chegou, ele se deparou com aquela cena do filho dele tocando, fazendo de conta que estava tocando, mas ele fazia as notas certinho. Aí o que o meu irmão fez? Voltou para a cidade e quando ele regressou para ver as crianças novamente, ele trouxe o violão dele e deu pro meu sobrinho. Deu um violão de presente. Deu. E o meu sobrinho se desenvolveu ali e hoje é o cara. Ele toca demais. Que benção, né? Sim. Investiu no talento do filho, né? E ó,
Esse menino é um músico excelente. A menina casou com o pastor, hoje eles são pastores presidente, que é esses filhos que foram, que deu essa tragédia no casamento, né? A outra menina canta, que é uma benção. Aí tem o filho do meio, que também é assim, mas é uma benção também. E Tudo são é bênção, filhos né? abençoados. A família é uma bênção, né? Eliane, tem algum versículo na Bíblia que você olha assim e diz, eu consigo me identificar nesse versículo? Eu gosto do Salmo 23. Não sou aquela pessoa de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23. Não. Mas ele é o meu salmo, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Absolutamente nada. Quando ele é o nosso pastor. Aí ele fala, deitar-me faz em verde espaço e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então, por mais que a gente está passando por dificuldade, por mais que você pense assim, vai cair tudo. Calma. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele guia, né? Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então, esse salmo, ele me acompanha desde muito pequena. Porque o meu pai, a gente não ia na igreja, que nós morávamos no sítio, então era dia de ceia que nós ia, e às vezes a gente ia na escola dominical, mas era às vezes. Daí quando a criançada veio para casa, pai e mãe iam para beber e eu ficava com as crianças, né? Então eu não ia para a igreja. Mas eu tinha um Marumbi. Glória a Deus. Amém. Que tinha Marumbi, né? E eu cultuava pelo Marumbi, com o Mateusiense, com Ademar Alves Lacerda, com o pastor Aparecido, e ali ia. Começava das 11 da manhã e ia até acabar o programa do pastor Hélio de Mello, né? Que daí a rádio começava, aí já não dava mais. Mas eu cultuava. E Eliane, a gente deixa as suas considerações finais. Fica à vontade. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, né, que me fizeram. Dizer para vocês que foi maravilhoso estar aqui hoje, né? Que Deus, eu tenho como um presente que Ele me deu, né? Porque Jesus, eu amo Ele e Ele também me ama. Então Ele me dá essas coisas maravilhosas, esses presentes, né? Vocês é uma amizade que a gente tem, né? Muitos anos. E na época que eu coordenava o Uniadp, né? Sim, aqui sim. em Piraquara, eu torrava a paciência dela para tirar foto, né? Dos eventos. Eu falava, vamos lá tirar foto, né? E já vinha ela com a maquininha lá. E as fotos sempre maravilhosas, né? Obrigada. Então, eu quero agradecer vocês dois, o casal, pelo convite que vocês fizeram. E quero dizer para vocês aí que nos assistiu, que acompanhou a live, né? E que ainda vai assistir, porque a gente sabe que vai ficar rodando, sim, né? Sim. Quero dizer para vocês que a gente serve um Deus que Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Então, não se acomode. Não pense assim, eu sirvo a Deus. Na hora certa vai acontecer. Vai, mas você precisa se levantar e agir. Você precisa ir atrás. Eu, no meu caso, eu me levantei, fui para cima. Hoje eu empurro uma cadeira de roda, confio que um dia minha filha vai andar, né? Graças a Deus, o meu marido veio do centro cirúrgico 2 vezes. Na terceira, que ele ia voltar, Deus não deixou, tá curado, trabalha igual um touro, né? Eu falo assim, meu Deus, não dá nem falar que ele ficou daquele jeito, né? Jesus devolveu ele para mim, e é para mim, entendeu? Porque Deus é bom, né? Ele dá coisa boa para nós. Ter um filho maravilhoso, o Senhor Jesus me deu. Deus levou meu pai e minha mãe, levou porque Ele quis no tempo dele. Então você que está nos assistindo aqui hoje, não se entrega a essa situação que você está vivendo. Creia que o Senhor Jesus, Ele é o teu pastor. Amém. E nada vai te faltar. Absolutamente nada. Porque Ele dá o que nós precisamos na hora certa. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Sim, eu já disse que você é minha referência, né?
Elias, fica suas considerações. Nós que agradecemos, né, essa mensagem, né, essas histórias de superação, né, de vida que faz com que nós temos mais ânimo ainda, né, para enfrentar as dificuldades, né, porque muitas vezes nós pensamos assim, a dificuldade para mim tá grande, né, mas tem pessoas que estão com maior dificuldade ainda que nós, né, tem pessoas que estão passando problemas maiores ainda, né, então quando nós ouvimos histórias de superação dessa forma, né, se enche de alegria de que a gente pode vencer também, a gente pode conquistar uma vitória. Então, essa história que a irmã tem contado para nós aqui, né? Uma história que impacta o nosso coração, né? Enche de alegria. Com certeza. Né? E demonstra, né? A força que Deus coloca no seu coração, né? E que Deus continue dando essa força, dando saúde para que você venha enfrentar, né? As dificuldades que com certeza virão na nossa vida, porque a nossa vida, que não falamos aqui, a nossa vida ela é feita de guerras, né? Nós estamos guerreando dia a dia, e Deus vai nos dando a vitória, e nós vamos alcançando a bênção, né, Elsa? Amém, amém. Só lembrando também, né, como a Eliane disse, que a live vai ficar aqui no Facebook, né, para vocês estarem assistindo, acompanhando, né, também vai estar lá no YouTube, para vocês aí que acompanham a live, se inscrevam lá no canal, né, Fé Compartilhada, nos apoiem nesse projeto que Deus nos deu, colocou no nosso coração, para que levasse a fé, para que compartilhasse a fé. E nós estamos aqui prontamente servindo, né? Então se inscreva lá no nosso canal, deixe seu likezinho, né? Para você que tem vontade de estar aqui com nós, compartilhando a sua fé, contando das suas experiências com Deus, contando dos seus milagres. Nos mande aí uma mensagem, né, Elias? Sim. Estamos prontos aí para atender, né? No decorrer dos meses aí, nós vamos ter mais convidados também. E lembrando que nós ganhamos uns presentes, Elias, umas lembrancinhas Sim. do nosso amigo para fazer sorteio, Sim, né? vamos estar fazendo. Do Eric, da Tatiane, né? Vão aí tá patrocinando. Nos abençoando, né? E a gente vai estar aí fazendo o sorteio. Então, nosso carinho, nosso muito obrigado a vocês que nos acompanham. Eliane, nosso carinho. Nosso muito obrigado. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Continue essa mulher guerreira, né? Amém. Você sempre foi, né? Sim. Escolhida para Fazer a obra, né? Fazer a obra. Amém. E faz, a gente pode dizer que faz com todo amor, com todo carinho, né? A gente acompanha, como ela diz, nós fizemos fotos e sempre acompanhando ali com grande alegria. Então, Deus abençoe a vida de vocês. E como a gente diz, né? Fé se compartilha. Nosso carinho. Vamos dar um tchauzinho? Tchau, pessoal. Foi.